É o quê? Sociologia, filosofia? Sociologia. Essa matéria, essa disciplina incrível, esse saber incrível que te situa, Monique, na sociedade e você saber quem você é dentro desse organismo vivo que é a sociedade. O que você faz para melhorar essa sociedade? O que essa sociedade tem a te oferecer, Monique? Todas essas questões, como me entender nessa sociedade? Todas essas questões são tratadas nessa maravilhosa aula de sociologia. Você entendeu, Monique? Entendi, sim. Então tá. Então vamos lá. Primeira questão da página 15 é uma questão para você identificar onde você percebe resquícios da escravidão na vida contemporânea. São várias. Por exemplo, o Brasil tem uma coisa que quase nenhum país tem, que é a empregada doméstica que mora no serviço, né? Ou que passa a semana no serviço e vai para casa no domingo. O simples fato de ter uma empregada doméstica é um resquício que a sociedade brasileira não aboliu da escravidão. A maioria dos países desenvolvidos tem a profissão da diarista, que hoje também tem muito no Brasil. E, assim, se você prestar atenção, como o Brasil é um país que tem uma tradição escravocrata ainda, quando o governo da Dilma, se eu não me engano, regulamentou a profissão da empregada doméstica, a classe média berrou, gritou, porque como assim eu vou ter que pagar fundo de garantia para minha empregada? Ela é como se fosse da família. Isso é muito de escravidão, né? Ter uma empregada, um ser humano para limpar a sua casa, para cuidar do seu filho e que você não paga direitos a ela e acha que está pagando muito porque você dá um lugar para ela ficar e dá comida. E muitas vezes ela não pode nem comer no mesmo ambiente que a família. Mas no final do ano você dá um presentinho e fala que ela é da família. Então, assim, é um resquício da escravidão. Tanto é que quando o governo PT começou a pagar, começou não, estabeleceu que uma empregada doméstica deveria ter direitos trabalhistas, cresceu a atividade da diarista, como nos outros países acontece, nos outros países mais desenvolvidos. Não existe essa figura da pessoa que fica na casa o dia inteiro para limpar a casa, para cuidar das pessoas, tem o papel da diarista. Esse é o grande resquício da escravidão na vida contemporânea. O que mais que a gente pode falar que a gente vê na sociedade brasileira? A figura do cara que carrega sacola na feira, né? Esses subempregos que são muito característicos, que você dá uma gorjetinha, são características do trabalho escravo. E também a função dos negros nas atividades de trabalho. Normalmente nas profissões mais valorizadas, você encontra pouquíssimos negros. Médicos, juízes, né, profissões de prestígio, os negros não chegam, porque eles não têm esse acesso ainda a essas profissões que demandam uma condição financeira melhor para poder pagar. Nossa, só na primeira questão falei para caramba, mas é porque era dissertativa. A questão 2, o trabalho escravo foi fundamental para a sustentação econômica e política tanto da polis grega como do Império Romano. Sobre esse assunto é correto afirmar que os escravos eram, na base do sistema escravista, prisioneiros de guerra e populações escravizadas, havendo também a escravidão por dívidas. O processo de escravidão, ele não era na raça da pessoa, era um processo de uma tribo vencia a outra, uma cidade vencia a outra e colocava as pessoas daquela cidade derrotada para fazer serviços braçais, serviços de escravo. E ainda, algumas civilizações tinham por hábito pegar os melhores da cidade para serviços mais difíceis, como medicina, advogados, pessoas que tinham mais cultura para acrescentar ao capital intelectual dessa cidade que tinha vencido
os conflitos. E essa questão é importante também para quem gosta de dizer que os escravos é que, estou falando agora da escravidão na África, os negros escravizavam os próprios negros. É óbvio, né? Porque era sempre na história da humanidade houve essa escravidão de um povo que vencia outro. Óbvio que também a escravidão hoje é censurada em qualquer sociedade, né? A gente evoluiu, as sociedades evoluem, mas os negros que eram pegos da África, eles eram oriundos dos conflitos entre as etnias, e aí uma escravizava a outra, e havia um mercado, então eles vendiam. Eles não tinham noção de que a escravidão era uma questão racial, né? Porque senão eles teriam a noção de que eles seriam os próximos a serem escravos, né? Mas hoje a escravidão não se justifica em nenhum lugar do mundo. A 13 é grande, hein? Os camponeses que viviam nas terras já não eram homens livres. Eles pertenciam à terra que o rei tinha atribuído ao senhor ou a terras que o nobre já possuía. Esses camponeses eram chamados de servos, não eram considerados cidadãos do reino. Nem tinham direito de se deslocar conforme quisessem, nem de decidir se estavam ou não dispostos a cultivar. Esses homens sem liberdades não eram exatamente escravos, pois pertenciam à terra que, por sua vez, pertencia ao rei, mesmo que ele a cedesse ao nobre. A gente está falando aqui do sistema feudal, né, no sistema de senhores de grande quantidade de terra que tinham aqueles empregados atrelados à região. O nobre ou príncipe não tinha direito de vendê-los nem de matá-los, ao contrário do que acontecia com os donos de escravos de antes. Fora isso, tinha direito de exigir deles o que quisesse. Sempre que ordenasse, os servos tinham de cultivar suas terras e trabalhar para ele. Eram obrigados a lhe fornecer regularmente pão e carne para sua alimentação, pois o nobre não trabalhava no campo. No máximo ia à caça quando tinha vontade. O domínio que o rei lhe cedera, chamado feudo, era sua propriedade, e ele a transmitia ao filho por herança, a não ser que cometesse faltas graves para com o rei. Em troca do feudo, o senhor se comprometia com o rei a custear a formação de um exército com seus camponeses e outros senhores, e a lutar pelo rei quando houvesse guerra. Ora, guerras havia com frequência. De acordo com o texto e com os conhecimentos sobre a sociedade feudal europeia, é correto afirmar que as terras senhorais eram compostas pelas reservas senhorais, trabalhadas pelos servos, pelas terras destinadas à subsistência de servos e pela terra coletiva para uso de todos. Ou seja, alternativa E, o rei concedia a terra, o título de terra, aos nobres. Esses nobres tinham empregados que trabalhavam nesse sistema feudal, que era um sistema de semi-escravidão, e em contrapartida, eles deviam obediência ao rei. Tá? Então, a alternativa certa é a E. Vamos para a página 16, então? Gente, eu vou pegar o remédio de nariz aqui, que eu estou com o nariz estupido, senão eu não vou conseguir dar aula. 1 minuto, por favor. Obrigado pela compreensão. Acho que eu vou gripar, tô achando. Vamos lá, página 16. A gente falou na outra aula sobre a evolução do trabalho. Como o trabalho que a gente conhece hoje, que a gente se submete, né, esse sistema, essa socialização, como ele se desenvolveu. E o trabalho gerou uma outra forma um outro sistema, que é o sistema no qual nós estamos inseridos hoje, que é o sistema capitalista. Nós vivemos num país capitalista. O capitalismo é um sistema de governo que visa o acúmulo de capital, né? Mas o capitalismo, ele nem sempre foi como ele é hoje. E, além do que, hoje o capitalismo tem um sistema econômico e filosófico chamado liberalismo econômico, que também é o sistema ao qual o Brasil
adota, né, Brasil e a maioria dos países da Europa e a América do Norte, né, a maioria dos países são capitalistas e liberais, e o meu objetivo aqui hoje, dentro do possível, é explicar para vocês como que o capitalismo se estabeleceu e o que é o liberalismo econômico. Eu acho que eu não vou conseguir falar sobre o liberalismo econômico, eu acho, mas se Deus assim permitir, a gente vai falar sobre isso. A gente falou na outra aula que o homem tinha suas atividades no período mais antigo mesmo, praticamente começo da humanidade, o homem tinha atividades nômades. Ele pegava aqui, ele caçava, ele pegava fruta, ele usava todos os recursos de um lugar, aí ele se deslocava para outro lugar. E assim era a vida dos grupos. Até que o homem descobriu como praticar a agricultura, e aí ele começa a se estabelecer. E nesse processo ele começa a criar o que a gente chama de os clãs, as tribos, e que dão origem às cidades. E aí, nesse momento, o homem passa a fazer o que a gente chama de escambos ou barganha. O cara faz roupa com pele de, sei lá, de urso, e o outro pesca. E aí, o que quer comer, ele vai trocar a pele, a roupa que ele fez pelo peixe do outro pescador. Esse sistema é o sistema de escambo. Só que esse sistema, ele não vai atender às necessidades das pessoas com o crescimento dessas aglomerações, dessas tribos. E aí se começa a usar elementos como de referência. E um desses elementos que se torna um elemento padrão é o metal. Né? O metal, o ouro, a prata, passa a ser a moeda de troca desses serviços. Aí, ao invés de eu trocar o meu serviço pelo serviço do outro, eu vou comprar aquilo que é necessário para mim a partir dessa referência que é o metal. Muito bem. Essas atividades dessas pessoas passam a ser, então, remuneradas pelo dinheiro. Né? Cria-se essa instituição dinheiro e os artesãos, os pequenos comerciantes, os pequenos os burgueses, né, que no final do feudalismo começam a crescer, começam a trocar os seus produtos pelo dinheiro. Acontece que aqui a maioria... Deixa eu fechar aqui, que vai começar o shopping da Vila Luzia. Hoje já passou o óleo, agora está passando os ovos. A coisa vai longe aqui. Que eu estava falando Tá. Os pequenos comerciantes, as pessoas começam a trocar por dinheiro. Só que o catolicismo, que era a religião vigente em grande parte da Europa Ocidental, a não ser na Espanha, né, que tinha o domínio árabe, a Igreja Católica entendia o trabalho como um castigo. E a remuneração também não deveria ser para o acúmulo. A riqueza das nações eram destinadas ao rei e ao clero, à própria igreja. Era uma maneira que a igreja tinha de também defender os seus interesses, e não existia essa ideia do acúmulo de capital. Não por acaso, no mesmo período que a burguesia, que eram esses comerciantes que ficavam em volta ali do feudo, começaram a se desenvolver e a se transformar numa classe social importante na estrutura que era feita de nobreza, clero e povo, e a plebe. Né? A burguesia foi uma classe que surge com o fim do feudalismo. Sua conexão com a internet está instável. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou está picotando? Deu uma travada linda antes, hein? Mas só uma vez. Deu de novo. Ih, é mesmo? Travou de novo, hein, Ibsen? E agora?
Um, dois, três, quatro. Você está me ouvindo bem? Vocês estão vendo um deus de ébano na câmera de vocês? Sim ou não? Ih!